Fala galera, aqui quem fala é o David, bem-vindos a mais um Sala Verde. Hoje para falar de coisa boa, falar desse 4-1 que o Palmeiras fez sobre o Vasco e nos manteve na liderança, mantendo uma diferença aí de 6 pontos para o vice Flamengo e com um jogo que foi bem, bem tranquilo, né, de certa forma, mas que o Palmeiras teve que mudar algumas coisas durante o jogo para que pudéssemos sair com esse resultado favorável, para que a gente conseguisse ter mais tranquilidade para fazer o resultado acontecer, para que a gente ficasse mais tranquilo nesse Campeonato Brasileiro e agora enfrentar o Santos. E sabe uma coisa que fez a diferença para esse resultado vir? Foi o seu like que você não deixou aí ainda. Vamos deixar o like aí, comenta, compartilha esse vídeo, porque assim a gente consegue trazer aqui muito mais conteúdo verde para você, muito mais carisma, muito mais vitórias. E vamos para o jogo. O jogo que contou com um primeiro tempo um pouco apático dos dois times, tá? Mas que o Palmeiras poderia ter enfrentado mais de peito aberto o Vasco, né? Poderia ter ido um pouquinho mais para cima. A gente contou com alguns erros ali no começo do jogo. Eu acho que o time ainda frio, pode acontecer um erro de passe ou outro, mas que são erros que poderiam ter custado um pouco caro, né? O Giai, por exemplo, ele teve alguns erros ali na lateral que o atacante do Vasco conseguiu sair muito facilmente ali, né? E só não foi para frente do Carlos Miguel, ficar no 1 contra 1 ali, porque ele mesmo se embolou com a bola. Então, a gente, de certa forma, nesse primeiro tempo ainda contou com alguns momentos assim de sorte, contou com alguns momentos de competência também, né? O Carlos Miguel fazendo algumas boas defesas, o próprio Barbosa jogando muito bem durante o primeiro tempo. Ele acaba sendo substituído ali muito provavelmente por uma questão de controle de carga, né? Para que ele não se desgaste tanto, para que ele consiga enfrentar o Santos na quarta-feira e consiga dar sequência aí nesses jogos que temos de Brasileiro e Copa do Brasil. Então, foi um primeiro tempo um pouco apático pelo lado do Palmeiras, que possibilitou o Vasco chegar algumas vezes, né? E isso é perigoso se for contra um time melhor que o Vasco, né? O Vasco que tá na zona de rebaixamento. O Vasco vem sofrendo nesse Campeonato Brasileiro, então o Palmeiras não podia desperdiçar essa chance. Acabamos ainda tomando um gol no final do jogo, mas o resultado veio convincente, porque no segundo tempo o Palmeiras entra com uma postura diferente, o Palmeiras entra atacando muito mais. O Vitor Roque, por exemplo, ele entra no segundo tempo com uma outra pegada, jogando muito mais do que ele vinha jogando, não só no primeiro tempo, como nos outros jogos, né? Nos jogos anteriores, o Vitor Roque não vinha atuando tão bem. E o Alan, que dispensa comentários, né? O City tá aí para provar que ele é um baita de um jogador e ele vem atuando muito bem em todos os jogos. E nesse jogo não foi diferente, ele fez uma atuação brilhante ali, criando algumas chances muito claras, inclusive no primeiro tempo, uma chance muito clara, fazendo a linha de fundo ali, o cruzamento pro Arthur, que se o zagueiro não tivesse ali já teríamos aberto o placar, né? Então foi de certa forma um jogo tranquilo, eu acho que o time todo jogou bem e eu acho que poderíamos sim ter definido esse placar já no primeiro tempo, mas às vezes faz parte da estratégia, né? Não se desgastar tanto no primeiro tempo, entender como que o time vai vir para jogar contra a gente e aí no segundo tempo desenrolar para conseguir o resultado. Então eu acho que o Palmeiras jogou muito nesse aspecto de ser estrategista também, não se lançar de qualquer jeito e desesperado pelo resultado. E o resultado veio, né? O Flaco que abre o placar ali aos 2 minutos do segundo tempo. E ele faz um baita de um golaço, né? Depois de uma pressão ali do Palmeiras inicial, que deu certo, né? Já que o Flaco fez esse gol. Então, uma pressão que dá certo com uma finalização de maestria do Flaco Lopes. E aí, depois, o Palmeiras só fica aguardando, já que o Vasco precisa do resultado. Ele fica aguardando ali o Vasco vir para cima. E aí, numa bola um pouco
um pouco num contra-ataque, mas um pouco criando também. O Vitor Roque acaba cabeceando e o jogador do Vasco abre os braços, né, e impede a bola de ir na direção do gol, e o juiz marca pênalti. E antes do juiz marcar pênalti, o Vitor Roque fez uma baita de uma jogada ali dentro da área do Vasco, né? Bagunçou a defesa do Vasco assim de uma forma que a gente espera de grandes jogadores, como é o Vitor Roque. Então, eu acho que, apesar do gol do Vitor Roque ter sido feito de pênalti, já valeu pela jogada que ele fez, né? Então, o gol veio para coroar essa jogada maravilhosa que ele tinha feito antes do juiz apitar ali o pênalti. E aí, depois, o Palmeiras começa a só administrar o jogo e esperar os espaços. E aí, esperando os espaços, o Andreas volta a dar uma assistência muito boa, né? Quando a bola cai no pé do Andreas, com a defesa correndo para trás, o Andreas ali conduzindo no meio-campo, fica muito difícil pro adversário, né? E o Maurício, o iluminado Maurício, pós-Copa, tá jogando muita bola, tá fazendo os seus gols, tá vivendo uma fase artilheira. E eu aposto que o Maurício pode ser o substituto do Alan, né? Já que ele pode fechar com o City ainda nessa semana. Pode ser que o Palmeiras... o Alan não, né? Porque o Alan já está acertado com o City. Quem pode acertar a venda dele é o Palmeiras para o City, né? Então, eu acho que o Alan é um baita de um jogador, mas o Palmeiras ele tem seus aspectos ali, suas estratégias, e muito difícil não vai ficar com o Alan. E eu acho que o Maurício, pela fase que vive, vai ser o substituto ali do Alan para jogar, que tem feito seus gols, tem jogado muita bola, tem vivido uma fase artilheira e fez esse gol após o passe do Andreas Pereira, né? E aí, depois, só passeio, né? Entra os reservas ali, que é um baita de um time reserva, vamos combinar. Eu só achei estranho do Abel não tirar o Giai, mas eu acho que depois daquelas vaciladinhas que ele deu no primeiro tempo, eu acho que ele ficou mais seguro, tava jogando mais seguro, tava correndo bastante, né? Que é uma característica que eu gosto do Giai. Ele, apesar de não estar bem tecnicamente, ele não para de correr. Então, isso é de se aplaudir no Giai. E eu acho que ele ficou mais seguro ali após essas falhas ali. Ele não perdeu a cabeça, não ficou nervoso em estar jogando, estar errando. E isso é bom, né? Porque a gente precisa que nossos laterais tenham confiança e voltem a jogar bem, né? O Kelvin e o Giai não vivem uma grande fase e a gente sabe que a gente precisa desses caras. Principalmente pensando numa saída do Alan. A gente não tem um jogador que recomponha como o Alan tem recomposto ali pela direita. E se a gente não tiver um lateral que nos dê essa segurança, vai ser um pouco complicado, né? Para a sequência da temporada. E depois, no meio ali, quase no fim do segundo tempo, o Flaco acerta mais um chutaço, né? Pra quem pudesse falar assim, foi na sorte. Não foi na sorte, olha aí. Ele chuta e faz mais um golaço ali de fora da área, colocando no canto ali do goleiro vascaíno. E o Flaco volta a ser o artilheiro que a gente via antes da Copa, né? Ele já fez alguns gols anteriormente aí em alguns jogos, mas hoje ele mostrou que ele ainda está muito bem. Ele fez esses 2 golaços e a dupla Flaco Roque marcou, e isso é bom, né? Porque é a nossa dupla titular, o Abel opta por eles, e é muito melhor ainda que quem está entrando bem. Felipe Anderson hoje eu achei que entrou muito bem, entrou seguro, fazendo algumas jogadas ofensivas, acertou uma bola na trave. O Arias é o Arias, né? Então eu acho que ele tem uma regularidade ali muito boa, apesar de uma ou outra atuação, como foi a do Fluminense, não ser tão boa, ser muito abaixo, mas ele sempre mantém uma atuação de média para alta ali, e eu gosto de jogadores assim, né? Porque são jogadores que a gente pode contar a qualquer momento para estar em campo, porque se não vai decidir, pelo menos não vai nos prejudicar, vai manter o equilíbrio ali das forças, né? E eu acho isso muito bom. O Emiliano Martinez entrou no lugar do Marlon. Eu acho que o Emiliano
também fez uma partida ok, segura. Não tem muito o que falar também, até porque o Palmeiras já vinha vencendo de 3-0, né? Então esses caras que entram depois ali, não tem muito o que falar deles. Mas é isso, eu acho que é uma baita de uma partida pro Palmeiras, inaugurando finalmente com vitória o Nubank Park, né? O name rights. Então é para espantar a zica e seguir na liderança, né? Fazer um jogo mais seguro com o Santos, né? O jogo do Santos, que já é na quarta-feira. Então a gente já vai mais tranquilo para esse jogo. É isso, galera. Vou ficando por aqui. Não se esqueça de se inscrever. Eu tô preparando muito conteúdo bacana para você assistir aqui, para você acompanhar no canal. Tô buscando aí algumas alternativas para fazer também com a torcida, com você, né? Que é torcedor. Então vamos se inscrever, vamos mandar esse conteúdo para outras pessoas. Assim o canal cresce e a gente fica cada vez mais próximos um do outro, para fazer conteúdo junto também, né? Eu pretendo fazer muitos conteúdos com a torcida, só preciso estabilizar algumas coisas, inclusive esse canal que só se estabilizará com você, né? Então é isso, vou ficando por aqui, avante palestra, fui!